Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, o cenário político está bem agitado, viu? Temos novidades sobre planos econômicos, movimentações aí nos partidos e também, claro, as repercussões de investigações importantes. Exato. E não só isso, né? Declarações relevantes sobre meio ambiente, a eterna discussão da regulação de redes e o posicionamento do Brasil lá fora. E claro, já aquele olhar inicial para a corrida de 2026, né? Sempre presente. Vamos começar então pela parte de economia e tecnologia. O governo federal, bom, na voz do vice, Geraldo Alckmin, anunciou o Redata. O que é isso exatamente? Me explica melhor. Então, o Redatar é o Plano Nacional de Data Centers. A ideia central, sim, é atrair investimento para essa área de processamento, de armazenamento de dados, sabe? E para isso, desonerar o setor. É modelo parecido, ele mesmo comparou, com o que foi feito lá no setor automotivo com o programa Mover. Ah, sim, o Mover. Isso. E o Alckmin destacou uma vantagem nossa do Brasil: ter energia abundante e principalmente renovável. Isso é chave para esses centros de dados. Faz sentido, consomem muita energia, né? E falando em posicionamentos do governo, a ministra Marina Silva também, ela fez um pronunciamento bem forte sobre meio ambiente. Sim, sim, ela defendeu bastante a legislação ambiental que a gente tem hoje. Fez um alerta, sabe, contra retrocessos. Citou especificamente a discussão sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Usou até uma expressão forte: golpe mortal. Golpe mortal, nossa. É para criticar essas tentativas de flexibilizar em nome de agilizar licenças. Justamente agora, né? Em plena crise climática. Pesado. E o próprio presidente Lula também tocou nesses temas globais importantes, certo? Vi algo sobre um apelo financeiro. Isso, durante o encontro internacional, o Lula pediu uma mobilização global. Olha o número: 1,3 trilhão de dólares. 1,3 trilhões? Para quê exatamente? Para combater as mudanças climáticas. Ele falou até em apartheid climático, para mostrar a desigualdade disso tudo. E cobrou, né? Cobrou os países ricos para financiarem as nações em desenvolvimento, que preservam florestas. Entendi. E ele também falou de redes sociais de novo. Falou. Defendeu de novo a necessidade de regular as redes. Pediu coragem, assim, para o parlamento brasileiro enfrentar esse tema. Entendi. Bom, enquanto o governo está nessa linha de projetando planos, defendendo pautas, as investigações continuam rolando. Teve o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à PF. Teve sim. E ele confirmou, né? Confirmou ter enviado 2 milhões para o filho, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. E qual foi a explicação para esse envio? Ele afirmou que o dinheiro veio de doações de campanha, da campanha de 2022. Disse que recebeu uns 17 milhões no total e que esse dinheiro enviado é limpo e legal. A justificativa foi para ajudar o filho e os netos lá fora, porque, segundo ele, tudo é mais caro. Hum. E negou que o Eduardo esteja fazendo lobby contra autoridades brasileiras lá, que é justamente o foco do inquérito, né? Onde ele deu esse depoimento. Entendi. E falando em parlamentares no exterior, a situação da deputada Carla Zambelli parece que só complica, né? A situação dela está bem complexa. A Câmara publicou a licença não remunerada dela, mas informou que o pedido chegou antes da ordem do STF para bloquear o salário. Ah, então na prática. Na prática, a Câmara não tinha salário para bloquear naquele momento. Só que o ministro Alexandre de Moraes foi por outro caminho. Determinou ao Banco Central o bloqueio de todos os bens e contas dela. Todos os bens? E contas. Exato. E pediu a inclusão dela na lista vermelha da Interpol, o que já foi feito. Ou seja, ela é considerada foragida. Nossa, e tem mais alguma coisa? Sim, tem um novo inquérito contra ela, por suposta coação e obstrução de justiça. A situação é bem delicada. Com certeza. Mudando um pouco o foco para o cenário partidário, uma tentativa de sobrevida para um partido tradicional, o PSDB. Pois é, o PSDB aprovou em convenção a incorporação com o Podemos. É uma estratégia clara para tentar se fortalecer, né? O partido encolheu muito nas últimas eleições, perdeu governadores importantes. Verdade. Então a ideia é essa. O Aécio Neves, que está articulando isso, projeta eleger uns 50 deputados com essa união e até lançar candidato à presidência em 2026. E como vai chamar? Vou manter o nome? Querem manter PSDB na sigla nova. Algo tipo PSDB plus Podemos,
e se apresentar como um partido, olha que curioso, radical de centro, buscando esse espaço. Radical de centro? Interessante. E já que você falou em 2026, as conversas já estão rolando soltas, né? O que as primeiras leituras indicam? Sim, já tem pesquisa rodando. Uma da Genial Quest mostrou governadores de direita, como Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, tecnicamente empatados com o Lula em cenários de segundo turno. Empatados já? Mas não é cedo? Então, as análises variam, né? O José Eduardo Cardoso, por exemplo, acha que é muito cedo para cravar qualquer coisa, tem muita indefinição. Quem vai liderar a oposição? Qual vai ser o papel do Bolsonaro nisso tudo? Faz sentido. Por outro lado, tem gente como Magno Cal, que vê a direita mais organizada hoje do que em eleições passadas. E o pessoal mais bolsonarista está animado com uma queda na aprovação do Lula, que algumas pesquisas mostraram. E planejam focar nas críticas ao custo de vida, sabe? Economia. Entendi. Pra gente fechar esse giro, teve uma declaração meio curiosa do Lula sobre a política americana, né? Teve. Ao confirmar que vai na cúpula do G7 lá no Canadá, ele brincou que iria antes que os Estados Unidos anexem o Canadá. Uma crítica direta ao Trump. Claramente uma alfinetada no Trump e no estilo dele. O Lula também criticou o aumento de tarifas sobre aço e alumínio que o Trump impôs lá atrás, reforçando a defesa do multilateralismo. E olha só que interessante, nesse meio de plataformas digitais e relações internacionais, o Rumble e a Truth Social, que é a plataforma do Trump, entraram com um pedido na Justiça da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes. Querem compensação por decisões dele que eles acham ilegais. Nossa, que reviravolta internacional. Bom, resumindo tudo isso que a gente conversou, fica claro um governo tentando, de um lado, impulsionar a economia digital, defender a agenda ambiental, e do outro lado, tendo que lidar com investigações andando, partidos se reorganizando. É muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. E o horizonte de 2026 já está aí, né? Projetando uma disputa que parece que vai ser bem acirrada. A direita tentando se consolidar, o governo precisando mostrar resultado, sem falar nas tensões sobre regulação de plataformas, relações internacionais. São muitos pontos de atenção o tempo todo. Fica então aquela reflexão, né? Com tantas frentes abertas, economia digital, articulação para 2026, investigações complexas, liberdade de expressão versus regulação, meio ambiente, qual será o tema, o fio condutor que vai realmente definir os próximos passos da política brasileira? É algo para a gente continuar acompanhando bem de perto. Esse foi o Se Liga Política de hoje. Continue acompanhando para mais análises.